escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, galerinha, tudo bem? Saudade de vocês, viu? Nós vamos dar continuidade nas nossas aulas. Nós estamos na aula 3 da Revista Nova. E o título dessa lição é Cuidado, Davi, Perigo. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel 16, 7. Fala assim, podem ler comigo, tá? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, e o Senhor vê o coração. Olha que versículo bonito. Deus conhece todos os intentos do nosso coração, Ele nos conhece muito bem. E quando Davizinho, após ele ter vencido o gigante Golias, Davi ficou em perigo, porque o rei Saul, ele ficou muito enciumado. Sabe por quê? Não pelo povo, porque o povo achou muito bonito o que Davi fez, né? Foi muito corajoso o que Davi fez. E as pessoas, principalmente as mulheres, pegaram os seus pandeiros, os seus tambores e saíram para as ruas cantando, falando bem de Davi. E algumas cantavam assim: Saul matou os seus milhares. As outras respondiam: e Davi suas dezenas de milhares. Repetiam de novo: Saul matou os seus milhares, e Davi suas dezenas de milhares. Sabe, pensa bem, foi uma euforia, né? Foi a maior festa, porque o exército filisteu, eles eram temidos, porque eles tinham um gigante, e o gigante era de grande valia para eles, né? Eles venciam todas as batalhas. Mas presta atenção no que as mulheres cantavam e falavam. Vamos pensar, qual a maior quantidade? Milhares ou dezenas de milhares? Elas cantavam: Saul matou os seus milhares, e Davi suas dezenas de milhares. Qual será que é a maior quantidade? Vamos pôr matemática aqui na nossa história. 1.000 ou 10.000 é maior? 1.000 ou 10.000? É 10.000 é o maior, né? Então eles diziam que Saul matou 1.000 e Davizinho matou 10.000. Olha só, sabe? Isso não soou nada nos ouvidos do rei. O rei ficou muito enfurecido. Saul ficou enfurecido. E só falta Davi agora ser rei, porque todo mundo fala de Davizinho, todo mundo só fala bem de Davi, que ele matou mais que todo mundo, que ele matou mais do que eu. 10 milhares, o que está pensando Davi? Né? Ele ficou com muitos ciúmes de Davi. E Saul, ele sentia-se atormentado, muito atormentado. Davi era um servo muito bom. Vamos pôr Davizinho aqui, junto com o rei. Davi estava aqui. Davi, ele era um servo muito bom. Ele tocava harpa para o rei, para o Saul. Ele tocava harpa para acalmar o coração de Saul. E Saul gostava muito, ele gostava demais, acalmava a alma e o coração de Saul. Só que naquele momento, Saul estava tão atormentado e furioso, que de repente ele virou para Davizinho, pegou a lança dele e atirou em Davi. Ele pegou a lança e atirou em Davi. Davi desviou.
E Saul pegou novamente a lança e jogou em Davi novamente. E Davi desviou e saiu, foi embora. Davi fugiu daquele lugar, porque senão o rei Saul ia matá-lo. Saul ficou tão furioso que ele pensou em matar. Ele teve mau pensamento, ele pensou coisas ruins. Deus era com Davi. Deus protegia Davi. E o rei Saul, ele tinha muito medo de Davi. Então, ele tramou uma coisa ruim para Davi. Aparentemente era bom, mas a intenção do rei Saul era ruim. Ele queria o quê? Ele chamou Davi e falou: olha, você vai tomar conta dos meus 1.000 soldados, de 1.000 homens, 1.000 soldados. Então, o Davizinho virou um guerreiro, com armadura, porque ele tinha que guerrear, ele tinha que defender o rei. Vamos pôr a armadurinha do Davizinho aqui. Ele tinha que defender o rei. Aí. Ele tinha que defender o rei, então ele tinha que ter a sua armadura, né? Tinha que ter o escudo, tinha que ter sua arma para defender o rei. Mas a intenção do rei era outra. Ele queria que Davizinho morresse nas batalhas. A intenção dele era essa, que ele fosse para as batalhas e morresse. Assim ele se livrava de Davi sem ele ter que matar o Davizinho, né? Mas Deus era sempre com ele, né? Deus era sempre com ele. Até os homens do exército deles gostavam dele. E todo o povo gostava de Davi. Via em Davi um homem bom e um homem valente, né? Ele não tinha medo. E todo mundo sabia que ele tinha Deus junto com ele. Deus a todo momento livrava Davizinho do perigo, do mal. Porque ele é um servo fiel. Davi era um servo fiel de Deus. E com tudo isso, o rei Saul estava furioso, né? Ao invés de se voltar para Deus, quando a gente está em perigo, ou em alguma situação, de repente a gente precisa de alguma ajuda, a quem a gente recorre? A Deus. A gente ora a Deus, fala com Deus, para que Ele nos livre do mal. Não é? A gente pede perdão dos nossos pecados. A gente precisa agradecer a Deus e pedir perdão dos nossos pecados, porque só Deus para nos livrar dos pecados, para tirar todo o nosso pecado do coração. Não tem outro que tire o pecado do coração a não ser Deus. Só Deus para limpar o nosso coração. Só que Saul, ele não pensou nisso. Ele não buscou a Deus. Ele não buscou a Deus em oração. Ele não buscou arrependimento e pedir perdão dos pecados dele. Pelo contrário, ele ficou furioso, ele foi alimentando essa fúria no coração dele. Começou a ficar descontrolado. Ele não conseguia dominar o sentimento dele de desespero, né? Então, ele fez o seguinte: já que Davi não havia morrido naquela batalha que ele mandou, ele falou assim para Davi: se você for na batalha, propôs para Davi, se você for numa batalha e matar os homens, você vai se casar com a minha filha. Era uma filha muito bonita, e ele prometeu para Davi que ia se casar com a filha dele. Davi foi para essa batalha e ele matou 200 homens, né? Nossa, bastante, né? E voltou vitorioso. Só que o rei Saul, ele não cumpriu a promessa dele. Ele não deu aquela filha que ele tinha prometido para casar com Davi. Ele deu uma outra filha para se casar com Davi. Aqui. Que se chamava Mical. Mical amava muito Davi, né? Só que não foi essa a princesa que ele tinha prometido para Davi. Ele não cumpriu a promessa dele. E Davi se casou. Mical amava muito Davi. E ele tinha outro filho do rei, o Jonatas.
Olha aqui o Jonatas também. Vamos pôr ele aqui. Jonatas também era um filho do rei Saul e que amava muito Davi. Eles eram muito amigos. Eles gostavam muito de Davi. Aliás, todo mundo gostava de Davi, porque Davi era um homem bom. Todos gostavam de Davi. Mas o rei continuou enfurecido. Ele tinha planos para acabar com a vida de Davi. Ele queria de qualquer jeito acabar com a vida de Davi. Só que Deus era com Davi. Deus estava sempre com Davi, cuidando dele. E o rei tentava, mas não conseguia. Deus sabia o que se passava no coração de Saul. Mas o Senhor conhece o coração da gente e das pessoas. Ele sabia das intenções más que tinha no coração de Saul. Deus viu o pecado de Saul e o pior, ele não se importava o que Deus via no seu interior, né? Saul não se importava. Ele só pensava no bem-estar dele, no que seria melhor para ele. Ele não depositou a confiança no Senhor. E ele foi buscar cada vez mais a derrota de Davi, né? Ele queria que Davi morresse. Ele não queria que Davi fosse melhor que ele. Ele achava que Davi só faltava ser rei. Porque de resto, todo mundo gostava demais de Davi, mais do que do rei. Por quê? Porque Davi tinha Deus com ele, né? Mas Deus estava sempre com Davi. Na batalha que Davi matou 200 homens, 200 filisteus, ele teve que quando o Davizinho ganhou a batalha, o rei Saul teve que cumprir a promessa dele. Ele teve que dar Mical em casamento para Davi, né? E ele ficou mais furioso, assim, mais enciumado, né? Ele reconheceu que Deus era com Davi, que Deus estava com Davi. O ciúme de Saul levou ele a outros atos terríveis, a coisas ruins. Por quê? Porque ele não confiava. Quando você se distancia de Deus, as coisas ruins acontecem no nosso coração. Aparece o ódio, o medo, o engano. A gente começa a fazer coisa que não deve. Isso destruiu, né? Destruiu Saul, né? Porque ele não buscou a Deus, a vida junto com Deus. Ele buscou o bem-estar deles e se distanciou de Deus. E a gente precisa confessar os nossos pecados. Nós precisamos conversar com Deus, né? Porque todos nós pecamos, né? A Bíblia fala que todos nós pecamos. Só que nós temos que pedir perdão para Deus. Conversar com Deus em oração, né? E confessar nossos pecados. E não continuar fazendo coisas ruins. É pedir perdão e voltar na vida certa, na vida correta, fazer as coisas que Deus manda. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, nós temos que nos reunir com nossos irmãos na igreja, para a gente ir aprendendo e crescendo cada vez mais como cristãos, né? E nada impedia que Davi sempre tivesse os melhores resultados nas batalhas. Toda batalha, de todos os comandantes do rei Saul, ele era o melhor comandante, porque ele ganhava todas as batalhas. E Saul não se conformava, ele tinha bronca disso, né? E o filho de Saul, vamos pegar o Jonatas aqui. Jonatas, ele ficou sabendo que o rei Saul queria matar Davi. E ele foi conversar com Davi. Davi, você precisa dar um jeito, você precisa fugir, mas eu vou conversar com meu pai, porque meu pai está querendo te matar, né? Então, Jonatas foi conversar com o rei Saul. Pai, por favor, o senhor está perseguindo muito Davi, né? Ele não merece tudo isso, ele é um bom soldado, ele é um servo fiel, o senhor não pode fazer isso com ele. Eu queria que o senhor me prometesse. Aí Saul falou, tudo bem, eu não vou fazer mal para Davi, eu de jeito nenhum vou fazer mal para Davi. Jonatas foi correndo contar para Davizinho, meu pai disse que ele não vai mais te perseguir. Então, Davi não ficou mais escondido, porque Davi ficou meio escondidinho, né? Que ele ficou com medo que o rei matasse ele, né? E após uma grande vitória, que Davi foi para a batalha de novo, ele pôs toda a armadura dele, o escudo, né? Ele foi para a batalha, e após uma grande batalha, o que aconteceu? Para variar, Davi venceu a batalha. Nossa, Saul ficou uma fera. Ele ficou furioso. Ele sabia que Deus estava com Davi.
Ele sabia que Deus estava com Davi. Ele ficou enfurecido e quebrou a promessa que ele fez, né, para o filho dele. Enquanto Davi tocava a harpa, ele planejou uma coisa. Ele, após Davi sair, ele mandou os homens do exército irem na casa de Davi para matar o Davi. E Jonatas avisou, né? Jonatas e Mical. Eles avisaram, foram lá para Davi e avisaram: Davi, os homens do meu pai estão vindo para matar você. E o que eles fizeram então? Eles tinham que ajudar Davi a fazer alguma coisa. Que saída seria essa, né? Como ele seria ajudado? Mical, a esposa de Davi, precisava ajudá-lo a fugir, né? Então, eles foram na janela, amarraram uma corda e Davi escapou pela corda, desceu pela corda. E ele escapou e foi para Ramá. Ele foi atrás de Samuel, do profeta Samuel. E os dois partiram para a casa dos profetas. Lá eles ficaram em segurança, né? Ficaram lá e ficaram por um tempo lá. Vocês conhecem alguém como Saul? Vocês já sentiram algo parecido como Saul? Porque o problema de Saul não foi assim só ele sentir ciúmes. Ciúmes não é legal, não é bonito, não é bom, faz mal para o nosso coração. Mas o problema de Saul foi ele guardar, ele acolher aquele sentimento mal, né, de ciúmes, de querer fazer coisa ruim, ele guardar no coração coisas ruins. E isso vai crescendo no coração da gente, né? Cada vez mais, vai deixando cada vez mais o coração cheio de coisas ruins. E a gente começa a fazer coisa ruim. Quando você tem coisa no coração ruim, você faz coisa ruim, né? E Saul, mais uma outra coisa, ele não entregou esse sentimento ruim para Deus. Quando você tem esse sentimento ruim, você vai em oração, você pede: Senhor, tira esse sentimento ruim do meu coração, essa mágoa, essa tristeza, esse ódio, essa raiva do meu amigo, do meu colega, do meu irmão, da minha tia, da minha mãe, que eu tô bronqueado agora. Tira esse sentimento ruim. É confessar o pecado para Deus e pedir para Deus perdão, né? Foi isso que Saul não fez, que ele deveria ter feito. Ele não pediu perdão, ele não confessou o pecado dele, ele continuou guardando aquele ciúme, aquela coisa ruim e fazendo coisa ruim. Porque a inveja, os ciúmes, ela mata, ela destrói a gente. Ela começa com um sentimento pequenininho e vai aumentando cada vez mais, né? Por isso que nós não podemos alimentar esse sentimento ruim. Nós temos que ir para Deus, confessar nossos pecados e pedir perdão para Deus, tá? E nós precisamos nos manter firmes no caminho de Jesus, né, de Deus. Como é que a gente pode se manter firme? É buscando a palavra, lendo a palavra, estudando, assistindo às aulas da escola dominical, que a gente aprende muita coisa, orar, falar com Deus, falar com nossos amiguinhos, nossos irmãozinhos que têm a mesma fé que a gente, que sabem que Deus é o nosso único caminho, que a gente tem que orar e confessar nossos pecados, ir à igreja quando vocês tiverem a possibilidade de estar, quando acabar toda essa pandemia, se Deus quiser, há de acabar logo. Vamos colocar em oração também, né? E pedir para que Deus esteja conosco, né? Nos protegendo e nos guardando do mal. E o versículo fala, né? Que Deus vê o coração da gente. Não é como o homem que olha para você: ah, tudo bem, ele é chato, ele é tonto, ele é isso, aquilo. Não, Deus vê o coração. O que você está sentindo realmente? Porque tem gente que fala assim: ah, eu te amo, mas por dentro não é isso que está sentindo. Então, mas só que Deus sabe do nosso coração, Ele conhece o nosso coração. Por isso que nós temos que ser verdadeiros, né? Precisamos ser verdadeiros. É como fala o versículo. Vamos ler de novo comigo? 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Agora, a parte do nosso versículo realmente é o 7b. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então Deus conhece o nosso coração. Que coisa boa, né? Que coisa gostosa. Deus conhece o nosso coração e nós podemos pedir perdão e agradecer a Ele, porque Ele nos conhece, Ele está sempre presente em nossa vida.
porque nós buscamos a Ele, nós queremos que Deus esteja conosco. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, porque Deus está conosco, Ele nos protege. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, meu querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula. Muito obrigada por nós aprendemos que nós temos que te buscar, nós temos que confessar nossos pecados, para que nós possamos ter um coração limpo, puro, que nós possamos colocar encher de amor, de muito carinho, muito amor pelas pessoas e por Ti, Pai. Cuida de nós durante essa semana, cuida de nós nessa pandemia, cuida dos nossos queridos e nos proteja de todo o mal, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ser como Davizinho, que era um homem fiel a Ti, Senhor. Que era um homem que buscava a Ti em todo momento, ele confiava no Senhor. A todo momento ele buscava, por isso que o Senhor estava sempre com ele. Nós queremos ser como Davizinho, Senhor. Ensina-nos, coloque em nosso coração. Nós te pedimos que o Espírito Santo nos dê força para que nós possamos buscar a Cristo. Em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Tchau, um beijo para todos.